Queridos irmãos, quero saudá-los com a graça e com a paz do Senhor Jesus e convidar você já a ficar de pé, aqueles que assim puderem abrir também as suas Bíblias, para que possamos fazer a leitura, primeira carta de Pedro, seu capítulo 2, e dando continuidade à exposição desta epístola, carta esta que trouxe na verdade aos seus leitores inúmeras verdades e continua falando também, já nos dias de hoje, a esse povo do qual temos o privilégio de fazermos parte, do qual temos a satisfação de nos ajuntarmos mais uma vez como parte deste povo na face da terra. 1 Pedro, capítulo 2, só justificando a ausência do pastor, como os irmãos sabem, a congregação de Jardim do Seridó, desde ontem comemora mais um aniversário. Ontem parte da igreja esteve lá, junto conosco, conhecendo aquela realidade, tendo contato mais uma vez com os nossos irmãos, aquele casal que o Senhor levantou para estar ali à frente daquela congregação essa que completa 75 anos de existência, e nós estivemos lá. Hoje é o pastor que ficou na responsabilidade ali de pregar o Evangelho na noite de hoje. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 10. O texto nos diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Os irmãos podem assentar. Vamos orar, igreja. Senhor, nós queremos te louvar, bendizer-te ao Senhor por mais esta oportunidade de ter a sua palavra aberta, lida, e agora clamamos o teu favor, a tua graça sobre as nossas vidas, para que venhamos a entendê-la, ó Deus, e que acima de tudo não só entendê-la, mas que esse entendimento nos leve a praticá-la, nos leve a pôr esta palavra, esta porção em prática já a partir de agora, a partir de hoje, que possamos vivê-la, ó Deus, que não possamos ouvir mais um sermão e, como diz a tua própria palavra, nos enganarmos a nós mesmos, sendo nós apenas ouvintes. Nos ajuda, ó Deus, a compreendermos essas verdades. Trabalha o nosso coração e aplica essa boa semente, ó Deus. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem manter a sua Bíblia aberta, porque a gente, como de costume, a gente vai fazer a explicação e alguns termos desse texto são de extrema importância para que a gente possa compreender. E aí os irmãos que já têm nos acompanhado há algum tempo, percebem que as últimas pregações, nós estamos aí expondo essa primeira carta de Pedro,
Chegamos hoje no capítulo 2. Mas antes de partirmos para o texto, eu gostaria de iniciar fazendo aqui uma denúncia. É lógico que é uma denúncia que não contra ninguém que está presente. Na verdade, eu não sei nem quem foi o responsável. Eu não sei se o responsável está aqui, se está nos assistindo. Na verdade, eu não sei. Mas algo que ele ou eles fizeram ou deixaram de fazer, todos nós podemos ser testemunhas. A falta de esquadro nesse prédio aqui que nós estamos, ela é perceptível. Se nós observarmos aqui, no lugar que eu não estou alinhado com o centro daquela porta. Se você estiver lá no centro da porta, você não está alinhado com o púlpito. Você pode perceber isso pelo alinhamento das cadeiras. Aí talvez você diga, eu acho que realmente tem alguma coisa errada. Eu acho que tem alguma coisa que está torta. E essa falta de esquadro, na verdade, ela prejudicou toda uma estética e prejudicou também outros serviços. Quando nós fomos colocar o piso, esse serviço também foi prejudicado. Quando fomos colocar o forro, ele também foi prejudicado, né? Então eu não sei, eu estou fazendo a denúncia, mas eu não sei quem foi o responsável. Um detalhe que parecia simples, a conferência de um esquadro na fase inicial da obra fez toda a diferença ao longo da construção e pôde ser percebida até os dias de hoje. E aí, um detalhe simples, um ângulo como esse aqui, não foi observado há alguns anos atrás, mas isso ressoou ao longo dos anos e todos nós hoje podemos ser testemunhas. E aí talvez você diga assim, dá para consertar? Bem, a construção civil tem lá os seus truques para amenizar a falha. Consertar, na verdade, não dá. O ideal seria começar tudo de novo, se é que queremos, na verdade, a perfeição. E aí você deve pensar, nós já caminhamos até aqui, e um detalhe como esse, que ninguém quase nem percebeu, né? Talvez alguém só venha ter percebido porque eu falei agora, né? E aí, uma coisa que não podemos negar é que esse edifício aqui, ele é torto. Essa é uma verdade. Por mais que venhamos a nos acostumar com essa falta de esquadro, por mais que nos acostumemos com as cadeiras dessa forma, com o piso dessa forma, com o alinhamento das coisas dessa forma, essa é uma verdade. Esse prédio, ele é torto. Assim como nós conhecemos muitas pessoas que não estão firmadas na rocha e acham que as suas práticas pecaminosas são apenas detalhes, quase ninguém as vê, são normais. Enquanto essas estruturas, elas não forem derrubadas pelo impacto da palavra, pelo impacto do Evangelho, e reconstruídas pelo arquiteto do universo, serão sempre indivíduos tortos, fora de esquadro. Na verdade, eles estão condenados à interdição e posterior ruína. O texto de hoje ele falará bastante sobre pedra, onde o autor faz um comparativo prático para os seus leitores, para que eles pudessem compreender um dos aspectos do seu Senhor Jesus Cristo, o Senhor que sustenta, o Senhor que direciona um povo. Eu gostaria de ler Efésios, você não precisa abrir, Efésios capítulo 2, versículo 20, 21 e 22, onde o texto vai nos dizer assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Uma das palavras-chave do texto de hoje é pedra, e ela aparece por diversas vezes. Essa pedra, é lógico que ela não é a pedra literal, mas o texto ele vai falar sobre Cristo Jesus. E nós vamos perceber ao longo dele que os seus leitores, ou melhor, que o autor da epístola tinha interesse que os seus autores compreendessem o papel dessa pedra em suas vidas, que os seus leitores compreendessem que precisavam terem suas vidas firmadas e alicerçadas sobre essa pedra. E após todas as orientações de Pedro sobre a vida em santidade, desde o primeiro capítulo, o mesmo agora estará falando sobre Cristo Jesus, trazendo o elemento da pedra, da rocha,
para falar aos seus ouvintes sobre o seu Senhor e como são considerados após a conversão, ou seja, aqueles crentes, eles ouviram falar sobre santidade até aqui, agora eles vão ter uma dose reforçada sobre algumas características do seu Senhor e como eles seriam agora considerados após a conversão. Eles seriam considerados um povo, eles ganhariam ali uma nova nacionalidade, eles seriam conhecidos como uma nação santa do Senhor. Atente para o que diz o versículo 1, do versículo 1 ao versículo 3, Pedro ele vai falar sobre crescimento espiritual. A gente vai ver que a partir desde o início da carta, Pedro ele vem trazendo sempre essa ideia de busquem a santidade, né? De que vocês têm que ter um padrão diferente, de que vocês não são mais criaturas desse mundo, por isso precisam se comportar de forma diferente, e a gente tem visto isso de forma sistemática, ou seja, de forma contínua ao longo do texto. E ainda dentro desse quesito, vida cristã, ele traz sua última exortação sobre a santidade, sobre como um regenerado deve viver. E aí ele vai utilizar o termo portanto, usado por ele, remetendo àquilo que ele já havia orientado no primeiro capítulo da epístola. Então ele vai dizer assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. O termo livrem-se, no grego, ele tem o mesmo sentido de tirar roupa, de despir-se. E aí, irmãos, todos nós, ou já passamos, ou ainda iremos passar pela situação de termos de ir a um médico e realizarmos alguns exames. E alguns de nós teremos que passar por exames mais, digamos, mais minuciosos, mais específicos. E uma hora ou outra nós, dentro do consultório, ouviremos a frase: vá ali, retire a sua roupa, vá para aquele lugar e fique à vontade. Mas como assim ficar à vontade? Ficar à vontade talvez para ele, que veja essa situação dia após dia nos seus consultórios. Mas para nós, uma frase como essa pode causar uma sensação desesperadora. Se você já passou por isso, sabe que não é uma situação confortável. Mas aí a gente vai meio que se acostumando ali com aquilo que não tem mais jeito, já está lá para fazer o exame, e aí a coisa parece que vai se tornando rotineira, e aí daí fazemos o que o médico orientou, e aos poucos vamos nos recompondo da vergonha, e mais tarde nós iremos entender que aquilo se fazia necessário para que a análise ela fosse feita e que o problema ele fosse detectado. Muitas vezes só é possível sendo assim. Pedro ele instrui seus leitores a largarem, a jogarem fora a vestimenta da maldade, a vestimenta do dolo, a vestimenta da hipocrisia, a vestimenta da inveja e da maledicência. Interessante, irmãos, como ele coloca a palavra toda e ela aparece 2 vezes. Larguem as vestimentas, toda ela, dando a ideia de que o despir-se precisa ocorrer sem reserva. Nenhuma peça dessa vestimenta deveria ser mantida. Pedro traz uma lista de pecados para os quais esses regenerados deveriam abandoná-los. Ele inicia o capítulo 2 falando uma lista de pecados que os seus leitores eles precisariam não apenas lutar, mas eles precisariam abrir mão desses pecados. E aí a gente lê um texto como esse e talvez nós nos identificamos com alguns desses pecados. E da mesma forma que a orientação serviu para aqueles leitores, essas orientações servem para nós nos dias de hoje. Não é que somente eles precisariam abrir mão dessas vestimentas. Não é que somente eles precisariam despojar-se, porque esses pecados não eram específicos apenas daqueles leitores. Vejamos a lista e nos identificamos com alguns deles. E se venhamos a nos identificar com alguns deles, a receita é a mesma: tire a vestimenta, tire a roupa. Por mais que isso nos cause sensação de desconforto, por mais que isso nos cause as mais diferentes sensações, se faz necessário retirarmos essas vestimentas, se faz necessário nos despojar. Ele fala sobre maldade e malícia. Essa expressão é o desejo de causar dor, de causar mal, de causar sofrimento ao nosso próximo, isso de forma intencional. E se nós, irmãos, permitirmos que o mal ele conviva no nosso meio,
o amor ao próximo, automaticamente ele vai desaparecer. Pedro está dizendo: se há entre vocês maldade, malícia, abra mão, jogue fora essa vestimenta. Ele fala sobre engano, e Pedro ele traz a ideia do dolo. O dolo é a intenção, é a culpa, e pode ser compreendida como a falsidade, como a sedução, como a traição. O dolo aqui ele assume a forma de verdade para que o desavisado seja enganado, para que ele caia no golpe. Pedro está dizendo: não exista entre vocês esse engano, essa vontade de enganar, essa vontade de trair, essa vontade de seduzir o seu próximo para que ele caia no erro. Pedro ainda traz um outro elemento nessa relação. Ele fala sobre hipocrisia. A pessoa hipócrita, irmãos, ela finge ser aquilo que não é. Ela, na verdade, vende um peixe falso. Poderíamos passar rapidamente por esse item da nossa lista ou da lista de Pedro, mas nós precisamos refletir se temos caído nesse pecado, assim como nos outros pecados, é lógico. Ele fala, e aí parece-nos que às vezes a gente começa a ler um texto e cada vírgula ela se faz importante. E a gente percebeu isso já na exposição de Pedro. Ele, na sua linguagem, parece que cada vírgula ele vai separando verdades por verdades. E aqui ele traz uma relação de pecados que muito provavelmente eu e você ou já vivemos, ou vivemos agora. Ou quem sabe um dia iremos vivê-lo e alimentá-lo. Mas hipocrisia, Rodrigo, entre nós? Não. Hipocrisia não. Talvez os outros, talvez a vontade de enganar o irmão, talvez a vontade de causar um mal-estar entre um ou outro, não, mas hipocrisia não. Irmãos, eu trouxe aqui algo que todos nós, ou a grande maioria de nós, somos reféns, são as redes sociais. As redes sociais é uma prova cabal de como a hipocrisia ela pode existir no nosso meio. De como meio que de forma inocente, nós podemos ser hipócritas para aquelas pessoas que nos seguem. Quanta propaganda, né? Quanta pose, quanta felicidade, quanta beleza, quanto amor, quanta santidade em nossas redes sociais. Mas será que na prática as nossas postagens, elas estão chanceladas de verdade? Será que as pessoas que nos conhecem de forma virtual, se tivessem a oportunidade de nos conhecer de forma pessoal, elas iriam dizer: é a mesma pessoa, é o mesmo perfil? Será que nós teríamos coragem de conversarmos de forma pessoal? E será que aquilo que nós postamos é aquilo que nós vivemos? Se for contrário, se for diferente, nós também estamos vivendo essa hipocrisia. Naquela época os leitores de Pedro não tinham as redes sociais, então a coisa era cara a cara. A hipocrisia era cara a cara, era face a face. Jesus ele combateu a hipocrisia de forma enfática, quando ele batia, como era o exemplo dos fariseus. Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8 vai dizer assim: povos que com os lábios adoravam ao Senhor, mas os seus corações estavam longe. Os seus corações estavam longe. A inveja também está na relação de Pedro. A inveja também faz parte da coletânea. A inveja sempre leva à inimizade. Desejar o que é do outro, irmãos, é quebrar o 10º mandamento, como nós já lemos nesta noite. E Pedro está dizendo: pegue essa relação e jogue fora toda essa vestimenta. Se cada pecado desse fosse uma peça de roupa, ele está dizendo: faça uma faxina no seu guarda-roupa e jogue fora. Não é doar para um bazar para que outra pessoa vá lá e use aquilo que você já usou, não, é abrir mão realmente, é esquecer, é despojar-se. Ele ainda fala aqui sobre maledicência. Ele deixa implícito que a língua, ela é um instrumento que está sempre pronto e desejoso para falar sobre o nosso próximo pelas costas. Ela se manifesta de várias formas, e o mau uso da língua é uma delas. E a gente diz assim: nossa, não, eu tenho tanto cuidado com a nossa língua. Irmãos, faça uma experiência, faça um ajuntamento aí com quem você é mais próximo. Bote uma pessoa para ficar calada, só observando vocês. E ao final dessa meia hora, 1 hora de conversa, peça para aquela pessoa que estava fiscalizando elencar quantas pessoas nós não falamos, de quantas pessoas nós não falamos.
Todos nós estamos propensos, irmãos, a cair num desse, num, dois, num, três, nessa lista inteira de Pedro. E o que fazer então? Despojando-vos, portanto, de toda. Interessante que Pedro, ele não orienta os seus leitores a lutarem contra esses pecados, mas para livrarem-se deles. Não devemos tê-los, irmãos, como aquelas peças de roupas que de vez em quando eu uso e depois eu guardo. São peças que precisamos jogar fora. São peças que a gente precisa arrancar do nosso guarda-roupa e jogar fora. Quem de nós pode aqui em sã consciência dizer: eu não visto nenhuma dessas peças, desse guarda-roupa ele não me pertence? Mas a orientação de Pedro nos alcança na noite de hoje: lance fora essa vestimenta. E aí ele continua, versículo 2: desejai ardentemente. É como se uma coisa não tivesse a ver com a outra. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Interessante, irmãos, é que Pedro, ele não está chamando os seus leitores aqui de novos convertidos ou recém-convertidos. Ele traz essa ilustração da criança pequena que precisa e grita desesperadamente pela próxima refeição. Nós vemos aqui de vez em quando uma das nossas crianças aqui, quando a fome bate, parece que o mundo vai se acabar para ela. Parece que se a mamadeira não chegar a tempo, ou se ela não tiver um acesso ao seio da mãe, parece que o mundo se acaba para elas. E todos nós percebemos aqui o desespero dessas crianças. É algo que está na prática, é algo que está aqui no nosso convívio. Assim também deve ocorrer com os cristãos. Nós devemos anseiar pela palavra de Deus. Nós devemos anseiar pela pregação, irmãos. Nós devemos ter esse mesmo desejo de ouvir mais e mais e mais da palavra do Senhor, de ler esta palavra mais e mais e mais. Os adjetivos que ele utiliza aqui, puro e espiritual, trazem a ideia de algo sem fraude ou sem engano. E é lógico que para os dias de hoje nós precisamos mais do que nunca discernirmos a qualidade desse leite. E aí é lógico que precisamos fazer a pergunta: com que intensidade nós temos chorado por esse leite? Com que intensidade nós temos berrado por esse leite? Com que intensidade nós temos desejado este leite espiritual que vai nos favorecer nesse processo de crescimento para a salvação? Ou será, irmãos, que nós já estamos saciados e por isso nós não choramos mais? Será que nós já estamos fartos? Será que nossa barriga já não cabe mais nada e a gente nem procura mais ouvir pregações, sermões, estudos, vir para a doutrina, vir para o crescimento da igreja? Será que nós já alcançamos esse saciar das nossas vidas? Será que já conhecemos que o Senhor é bom? Pedro está querendo dizer que quando o crente ele vai às Escrituras, ele encontra o Deus pessoal em Jesus Cristo, que lhe concede inúmeras bênçãos. Nós descobrimos por meio da Escritura, irmãos, o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor é gracioso para conosco. Mas como descobrir essas preciosidades se não nos debruçamos na Escritura, se não procuramos crescer, se não procuramos amadurecermos? Interessante que quando ele utiliza a palavra, quando ele traz a figura do bebê, não é que nós devamos ser bebês, mas que nós precisamos chorar e desejar como bebês esse leite que vai nos trazer vida, esse leite que vai nos trazer, como diz um pastor conhecido, sustância para as nossas vidas. Mas com que frequência temos chorado? Com que frequência temos desesperadamente corrido em busca desta palavra, em busca deste crescimento? Somente descobriremos, irmãos, o como o Senhor é bondoso e gracioso para conosco. Talvez você diga assim: não, mas o Senhor fala comigo domingo após domingo. Mas nós temos a oportunidade de ouvirmos a voz do Senhor dia após dia. Não esperarmos apenas mais uma semana para que o Senhor venha falar conosco, se a sua palavra está à nossa disposição. Mas parece-nos que já estamos como crianças gordas, fartadas. Parece que já estamos boçando
por não caber mais no nosso estômago, quando na verdade esse desespero da criança esfomeada precisa nos falar, precisamos buscar com mais intensidade a palavra do Senhor. Irmãos, do versículo 4 ao versículo 10, Pedro agora ele vai tratar sobre eleição, e para isso ele vai usar algumas ilustrações. Nós já vimos o bebê recém-nascido, ele vai utilizar pedras para a construção de uma casa, ele vai falar sobre pedra que já foi rejeitada, e é lógico que essas ilustrações elas não são literais, elas têm um caráter espiritual, e a expressão pedra que aparece aqui 7 vezes nesse texto, e nós já vimos que quando uma palavra ela se repete, é porque existe nela uma ênfase. Pedro ele tem intenção de falar sobre essa rocha, de falar sobre essa pedra, e ela traz de forma clara aqui 4 sentidos. Pedro ele vai falar sobre a pedra escolhida, versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Ele diz assim, ele utiliza a expressão a pedra que vive. E aí, irmãos, parece ser algo contraditório, tendo em vista que não existe vida numa pedra. Ninguém aqui nunca viu uma pedra com vida. Mas Pedro não está falando literalmente de uma pedra, ele fala de Jesus. A imagem de Cristo como uma pedra é além do mais uma forma de lembrar também o julgamento de Deus. Embora Cristo ele seja a fundação firme para qualquer um depositar sobre ele a sua fé, ele é uma pedra que esmaga aquele que o rejeita. Pedro ele contrasta o povo descrente, aqueles que rejeitaram e que nos dias de hoje ainda continuam rejeitando o Senhor. Ele traz esse contraste entre o descrente que rejeitou e do outro lado ele traz Deus que o escolheu, para o qual ele é eleito e ele é precioso. Essa pedra, ela foi escolhida. Cristo Jesus foi escolhido pelo próprio Deus. Versículo 5 ele vai dizer: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. A pedra construída. O verbo principal desse trecho, irmãos, é vocês estão sendo edificados. Isso descreve o processo de edificar a casa espiritual de Deus. Na verdade, o próprio Deus vai colocando as pedras em seus lugares. O Senhor ele vai arrumando, o Senhor ele vai endireitando ao seu modo. O arquiteto do universo, ele toma conta da sua obra, ele o faz como lhe apraz. O Senhor foi trazendo cada um de nós, pondo aqui. O Senhor foi juntando cada pedra e colocando no seu lugar, na casa espiritual dele. Nós precisamos entender alguns termos destes versículos, irmãos. Quando Pedro ele vai falar sobre pedras vivas, os crentes eles extraem o princípio vivificador de Jesus Cristo. Quando ele fala em João capítulo 10, a parte B do versículo 10, ele vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Os crentes eles trazem esse princípio de que só existe vida por meio de Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus nós não temos vida. Sem Cristo Jesus nós seremos como zumbis nesse mundo que dita aquilo que devemos e não devemos fazer. Mas não da forma como a palavra de Deus fala aos nossos corações. Nós somos pedras vivas. Outra expressão interessante, ele fala sobre casa espiritual, e Pedro usa aqui na verdade uma metáfora, uma comparação. Não são pedras literais, são membros individuais que formam a casa de Deus. Essa metáfora, irmãos, transmite a ideia de uma comunidade de crentes que apresentam sacrifícios vivos, suas próprias vidas em adoração e serviço ao seu Senhor. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós somos casa espiritual, estamos vindo para oferecer o nosso louvor, a nossa adoração, o culto ao Senhor. Nós estamos vindo aqui para oferecer o nosso serviço ao Senhor. Nós não estamos vindo aqui para assistir um culto, nós estamos vindo aqui para cultuarmos ao Senhor. Outra expressão que ele utiliza é o sacerdócio santo. Essa expressão ela refere-se à comunidade de sacerdotes e significa que todo cristão é um sacerdote na casa de Deus.
E aí, irmãos, é uma grande honra o fato de que Deus não apenas nos consagrou como templo para Ele, no qual Ele habita e Ele é adorado, mas também nos fez sacerdotes. E o adjetivo santo significa que o sacerdócio é dedicado a Deus, separado do mundo. Outra expressão, sacrifícios aceitáveis. Se nos tornamos sacerdotes, qual seria então a nossa tarefa? Ele não precisa mais oferecer sacrifício para remover o pecado e a culpa, pois Cristo Jesus já fez isso de uma vez por todas. O sacrifício que nós passamos a oferecer a Deus é a gratidão por sua obra redentora em nossas vidas. Pois como diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15, sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. É isso que os nossos sacrifícios precisam ser aceitáveis ao Senhor. Precisa fluir de nossos lábios sacrifícios de louvor. Duas outras práticas, irmãos, realizadas pelo sacerdote. O sacerdote, ele precisa refletir a santidade de Deus. E como já vimos no versículo 6 do capítulo 1, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Outra coisa, o sacerdote, ele oferece o seu corpo como sacrifício vivo e em grato serviço a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lembrando que esses sacrifícios espirituais, eles só serão entregues a Deus por meio de Cristo Jesus, pois sem Jesus, as nossas melhores obras não passam de trapos imundos. Os nossos sacrifícios aceitáveis, eles só podem chegar a Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Versículo 6, Pedro vai dizer: por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Pedro, irmãos, assim como Paulo em outras cartas, ele passa agora a usar o Velho Testamento para embasar o seu ensino. E nós vimos isso hoje pela manhã, no Sermão da Manhã. Como Paulo, ele utilizava o Antigo Testamento para chancelar aquilo que ele estava falando. Pedro não foi diferente. Nesta carta ele usa alguns textos do Antigo Testamento, e nesse trecho que nós estamos vendo, ele vai fazer isso. Ele vai recorrer aos textos de Isaías, capítulo 28, versículo 16, no versículo que nós lemos. Ele vai usar o Salmo 118, verso 22, no versículo 7. Ele vai usar Isaías, capítulo 8, versículo 14, no versículo 8. A pedra angular citada por Pedro pode se referir à principal pedra posta no centro de um arco. Não sei quantos aqui já viram, mas uma arquitetura antiga, e em alguns lugares as pessoas até chegam a voltar a fazer isso. Eles fazem um molde e começam ali a juntar pedras, e tentando assim fazer um arco. E no final eles tiram aquele molde. E quando eles tiram aquele molde, cada pedra vai agir agora contra a sua própria força, mantendo aquele arco uniforme. Mas o que faz toda a diferença na formação, na construção de um arco de pedra, é a pedra do meio. Ela tem que ter um encaixe perfeito, para que todas as outras se unam e trabalhem de forma engenhosa, para que aquele arco não caia. Cristo traz o propósito de ligação. Outra ideia dessa pedra principal seria a pedra principal de um alicerce, onde toda a edificação cresceria por meio dela. Mas na verdade não importa onde essa pedra está, se ela está embaixo na fundação, se ela está no topo desse arco. Mas qual a sua função? Cristo é a rocha na qual a sua igreja está fundamentada. Cristo é a rocha na qual a sua igreja está alicerçada. É em Cristo Jesus. Se a igreja estiver posta, se a igreja estiver construída sobre o alicerce de Cristo Jesus, essa igreja ela jamais ruirá. Essa igreja jamais fechará. Ela poderá ter problemas, como a nossa já teve. Porque aqui
em sua substância são homens e mulheres falhos, mas o fundamento dela é Cristo Jesus. Outro sentido dessa pedra é a pedra rejeitada. E olhe para o que diz o versículo número 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, e aí ele traz a citação do Antigo Testamento, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Nesse trecho, Pedro vai enfatizar o ápice entre os crentes e os descrentes. Mais uma vez, irmãos, a ideia de que só existem dois times, não existe o terceiro time, não existe o terceiro grupo. Pedro é enfático, existe aqueles que creram e aqueles que rejeitaram, os crentes e os descrentes. Ele continua a usar a figura da pedra. As pedras usadas em construções, irmãos, eles naquele tempo deveriam ter tamanhos bem semelhantes, e as que não passavam na avaliação dos construtores, essas eram rejeitadas. Iam arrumar outro uso para essas pedras, que não tinham ali, que não estavam na avaliação dos construtores. E aí, de forma figurada, os construtores são os incrédulos, os descrentes, que rejeitaram o próprio Cristo. E aí o arquiteto do universo a toma e a faz a pedra angular, ou seja, ele transforma essa pedra na mais importante pedra da sua construção, na casa do próprio Deus. No original, irmãos, a pedra angular tem um sentido de cabeça de ângulo. Aqui irá direcionar toda a construção, todo o alinhamento partirá dela. A pedra chamada cabeça de ângulo seria aquela que deveria ter sido posta na fundação desse edifício, e toda a construção seria alinhada por ela. Cristo é essa pedra, chamada pedra angular, onde no momento em que depositamos a nossa fé nessa pedra, nessa rocha, toda a nossa vida ela passa a ser alinhada pelo Senhor e pela palavra desse Senhor. Este é o sentido. Outro sentido, a pedra destinada, versículo 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Então nós vimos que essa pedra ela teve o sentido de construção, essa pedra ela foi escolhida, essa pedra ela tinha um destino. A pedra rejeitada pelos construtores, ela é elevada à pedra angular. Ela tem também outra função. Ele deixa aqui implícito, irmãos, que essa pedra ela causa embaraço, ofensa e também causa dor aos que a rejeitam. Em resumo, ele diz: ou nós depositamos nossa fé em Jesus, a pedra fundamental, ou batemos o nosso pé contra ela. Os incrédulos, eles tropeçam, pois desobedecem à mensagem. Mas por que tropeçam? Porque escolheram desobedecer a Deus. Andam segundo o curso deste mundo, segundo o rumo dos seus corações. Eles veem Cristo como um inimigo, pois resolveram amar o mundo. Andam na contramão do caminho. Por isso que eles tropeçam. Por isso que eles tropeçam e caem. Além do mais, eles não podem dizer que não receberam a mensagem de Cristo, pois de forma figurada, eles tocaram a pedra com o pé antes de caírem. Ou seja, eles tiveram contato com essa mensagem, mas rejeitaram, tropeçam e caem. Não se trata aqui de uma simples topada, irmãos. Não se trata aqui de um acaso. Se trata de Deus, em sua soberania, já ter traçado o destino dos incrédulos, já ter traçado a queda dos incrédulos. Pois o texto disse: também para o que também já foram postos. Não foi um acaso que eles tropeçaram. O próprio Deus já sabe quem são os incrédulos e já sabe onde irão parar. O resultado é a queda. Pedro finaliza o assunto da pedra. Pedro ele inicia falando sobre santidade,
sobre despojar-se. Ele avança falando sobre que precisamos abrir mão dessas vestimentas, precisamos desejar ardentemente aquilo que vai nos trazer crescimento, precisamos ter a nossa vida alicerçada na pedra angular. E Pedro vai finalizar, pelo menos esse trecho do capítulo 2, trazendo agora uma palavra de esperança, irmãos. Versículo 9 e versículo 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós precisamos lembrar que o público para o qual a carta foi escrita eram cristãos da dispersão, está lá no primeiro versículo da carta. Eram crentes que estavam longe da terra santa, já não residiam em sua terra natal, eles eram forasteiros. Ele encerra o texto, irmãos, com uma excelente notícia. Eles haviam conseguido o visto do passaporte. Quem aqui já viajou para o exterior e precisou tirar um passaporte, sabe o quão difícil é o processo, sabe quanto tempo e filas e espera e aguarda, até que um dia você recebe a notícia de que o seu passaporte, ele está aprovado. Que alegria, agora você pode viajar, agora você pode ir desfrutar e usufruir do seu planejamento, daquela viagem que tanto você sonhava. Aqueles irmãos receberam, aqueles irmãos foram contemplados com o passaporte. Aqueles irmãos ganharam nessa boa notícia contida nessa carta, essa notícia desse passaporte, desse carimbo, não para voltarem para a terra de origem, mas para partirem com segurança para a terra que lhes espera, a nova Jerusalém. Pedro traz aqui, irmãos, uma mensagem de esperança, para que os seus corações tomassem um fôlego e pudessem suportar a perseguição, as injúrias, as difamações. Na verdade, o seu futuro estava garantido, e Pedro registra isso. Aqui fica evidente a diferença entre os descrentes e o povo de Deus. Vejamos, irmãos, algumas expressões. Pedro chama aquele povo de raça eleita. E aí entendemos que toda raça, ela tem um ancestral em comum, e por meio dele existe um parentesco. E em Cristo Jesus, que é a raiz desse povo, nós temos muitos irmãos e irmãs que foram eleitos, pois a rocha foi escolhida por Deus. Não só os leitores de Pedro eram raça eleita, mas nós também fomos incluídos nessa raça por meio de Cristo Jesus, aquele que é a raiz, onde todos os outros eles estão sendo como pequenas raízes, lançados nesse que é a videira verdadeira. Ele utiliza a expressão sacerdócio real. A palavra real, irmãos, traz a ideia de um reino, traz a ideia de um rei. Cristo Jesus, ele tanto é sacerdote quanto é rei. E Pedro, ele revela que os crentes são sacerdotes em um sacerdócio real, em um governo real. Pedro ainda vai dizer: vocês são nação santa. E há de entendermos que uma nação, ela é formada de cidadãos que residem em um determinado local, obedecem às regras e lutam pelo bem-estar dessa sociedade. Pedro, ele retrata o povo de Deus como uma nação santa, como uma nação que foi separada do mundo, separado para servir a Deus. Pedro ainda vai dizer: vocês são povo pertencente a Deus. Ele o comprou com o sangue de Jesus Cristo. Esse povo é diferente de qualquer um outro povo do mundo. Se formos analisar todos os povos, esses povos têm línguas diferentes, costumes diferentes, ancestrais diferentes, famílias diferentes, hábitos diferentes. Mas se formos analisar o povo de Deus, eles têm algo em comum.
eles têm a palavra de Deus em comum, eles têm um único Deus em comum. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de precisarem se hospedar na casa de alguém que você não conhece, de uma outra cidade, num outro estado, mas esse alguém é crente, e esse alguém lhe recebe como se já lhe conhecesse há muito tempo. Não sei se você já teve essa experiência, mas o que faz sermos recebidos não é a nossa pessoa, mas é aquilo que nos une em Cristo Jesus. Somos do mesmo povo. E é interessante que ele vai trazer uma outra expressão: a fim de proclamardes. Eles devem proclamar, eles e nós proclamarmos verbalmente as virtudes louváveis de Deus, os seus feitos, o seu poder, a glória, a sabedoria de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o seu amor, a sua santidade. Tudo isso deve ser proclamado através da conduta desse povo. Nós devemos testemunhar que somos filhos da luz e não filhos das trevas. E como anda o nosso testemunhar, e como anda o nosso proclamar, e como anda o nosso falar desse Deus. Esse povo que recebia essas verdades: vocês são um sacerdócio real, vocês são uma nação santa, vocês são um povo pertencentes a Deus, vocês têm um objetivo, proclamem as virtudes desse Deus. E ele vai trazer mais uma verdade, finalizando o texto: vocês não eram povo, vocês não eram povo, agora vocês são povo. Essa é uma referência clara ao passado dos leitores. Eles eram gentios e judeus que por meio da pregação da palavra haviam sido convertidos. Deus os salvou pela obra redentora do seu Filho Jesus, e agora essas mesmas pessoas fazem parte do povo de Deus. A nossa história se parece com a história daqueles leitores, porque embora algum tempo atrás, não sei muito ou pouco tempo, nós até tínhamos uma família de sangue, mas nós não fazíamos parte deste povo, dessa nação separada, desta raça eleita. Somente pelo sacrifício de Cristo Jesus é que nós tivemos a nossa identidade incluída nesse povo, nessa nação. E da mesma forma que aqueles ouvintes precisavam proclamar as verdades desse Deus, assim é conosco, precisamos também proclamar essas verdades. A expressão povo, irmãos, aparece aqui 4 vezes nesses 2 versículos. Pedro, ele nos revela que somos um bem querido de Deus, pois fomos escolhidos por meio de Cristo Jesus. O povo de Deus é a sua propriedade. Nós devemos estar cientes de nossa posição, e isso deve mudar a nossa postura diante de Deus. Quando nos apresentarmos diante dele como igreja, não sejamos como estranhos, não nos comportemos como alheios, mas que ao adentrarmos por essas portas, ou qualquer um outro ajuntamento do povo de Deus, tenhamos em mente que fomos postos também nessa nação, neste povo. Propriedade do próprio Deus. Como aplicarmos, irmãos, esse texto às nossas vidas? Na verdade, é um texto que se auto-aplica. Não tem como olharmos para um texto como esse, não tem como a gente olhar para o primeiro versículo, despojando-vos de toda a maldade, dolo, hipocrisia, a gente achar que isso só serve para aquele povo, para aquele grupo, para aqueles cristãos da dispersão, e não serve para nós. É um texto que, à medida que nós lemos, ele vai se aplicando às nossas vidas. Nós devemos entender, irmão, a forma como Pedro ele inicia o capítulo 2. Não como as cobranças para uma vida de santidade. Ele não impõe por impor esse conjunto de ações. Existe um porquê. Existe um porquê dele dizer: abram mão dessas vestes, procurem ainda a santidade. Pedro ele não cessa de falar sobre isso, mas isso existia um porquê. E a ideia de Pedro é dizer: povo, vocês são separados,
vocês foram escolhidos, por isso vocês devem ter um novo proceder, por isso vocês devem se comportar de forma diferente, por isso o que deve reger a vida de vocês não são mais os seus corações corruptos, mas o que deve reger é o Senhor que vai passar a governar as vossas vidas. Ele finaliza o texto com essa belíssima declaração de posse, que no mínimo deveria nos fazer corar de vergonha e perguntarmos a nós mesmos: eu estou dentro desse povo, eu estou dentro dessa nação, eu e você, nós temos características do povo de Deus, eu e você somos reconhecidos como alguém que faz parte desse povo, nós andamos, a nossa nacionalidade é desse povo, nós nos parecemos com esse povo, nós caminhamos com esse povo, nós falamos a mesma coisa desse povo, eu conheço o dono desse povo. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele vai dizer: cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o desejo de nossos corações, crescer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Ou nós estamos esperando que isso aconteça na eternidade, quando estivermos lá? Enquanto isso não acontecer, o que é que estamos fazendo aqui? Precisamos ter esse desejo, irmãos, crescer e prosseguir. Por fim, a santidade, ela tem sido um assunto que esteve presente nos últimos sermões. Você deve ter percebido isso, não só nos sermões, mas ao longo dos sermões. É a intenção de Pedro, irmãos, chamar a atenção do povo a isso tocante. Isso mostra que o procedimento desse tão falado povo deve ser diferente do resto do mundo. O Senhor requer desse povo um procedimento que o agrade, um procedimento que o louve e um procedimento que o exalte. Mas por que nós temos tanta dificuldade em largar as vestes descritas no versículo 1? Por que nós juntamos tanto essas peças em nossos guarda-roupas e de vez em quando insistimos em usá-las, irmãos? Sabe por quê? É porque o nosso velho homem gosta desse look. É porque o nosso velho homem muitas vezes se alegra em pegar uma peça dessa, uma peça da maledicência, uma peça da culpa, uma peça do dolo, uma peça da hipocrisia, uma peça da falsidade. Nosso velho homem se alegra em vestir essa peça, quando na verdade nem essas peças deveriam estar mais no nosso guarda-roupa. Mas onde encontrar forças para largar a mão dessas vestimentas e andar como de fato nos orienta as Escrituras? Onde buscar forças para isso? Talvez semana após semana, dia após dia, você olhe para a vestimenta e diga: eu não vou mais usar. Mas aí volta e meia, você sai de casa, ou mesmo em casa mesmo, você pega lá a vestimenta da hipocrisia, veste, se ajeita, tira uma foto, posta, espera as curtidas e daqui a pouco tira aquela vestimenta e volta a ser quem realmente nós somos. Onde encontrar forças? Somente no Senhor. É para Ele, irmãos, que nós devemos correr, mas não de qualquer forma, de correr apressadamente, quando essa vontade de pegar a vestimenta alegrar o nosso coração. Olharmos para essa declaração de propriedade deve nos fazer entender o amor e a graça de Deus sobre nossas vidas, motivos de sobra para que eu e você, para que nós venhamos a nos esforçar ao máximo para agradá-lo e para bendizê-lo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora
sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que a nossa nacionalidade, povo de Deus, possa ser conhecida por todos aqueles que nos cercam. A palavra está cheia de orientações de como seremos conhecidos. Precisamos atentar, irmãos. Se nós fazemos parte desse povo, se nós, diante do Senhor, não tínhamos misericórdia, mas alcançamos misericórdia. Se um dia estávamos longe da graça, mas a graça nos alcançou. Se hoje esse texto nos fala, se somos essa nação, este povo, que domingo após domingo ouvimos aqui na bênção apostólica, que está espalhada na face da terra, se nós somos desse povo, vivamos para agradar o dono desse povo, o nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, queremos te louvar, agradecer a Deus por essa declaração de amor, por essa declaração de posse. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor escolheu. Te agradecer porque o Senhor separou. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor mantém, porque o Senhor nos deu uma pedra, que o seu ângulo é reto, que se as nossas vidas estiverem alinhadas com Ele, nós só não teremos vida, mas a nossa vida será abundante. Obrigado porque nós já conhecemos essa pedra, Cristo Jesus. Que seja Ele o fundamento das nossas vidas, que seja Ele o fundamento desta igreja. Completaremos mais um ano de existência, e que seja o desejo dessa igreja, ó Deus, crescer e prosseguir em conhecê-lo. Quanto mais o conhecemos, automaticamente nos conhecemos também. E com isso, ó Deus, nós só podemos clamar a Tua misericórdia e o Teu favor na vida do Teu povo. Não por nós, mas por Cristo Jesus. Louvamos o Teu nome, ó Deus, por esta palavra de esperança. Palavra esta, ó Deus, que manteve os perseguidos do primeiro século, mantiveram a sua fé viva, pois muitos viveram a perseguição, muitos viveram, Deus, as injúrias, as acusações, mas tiveram pela palavra a sua fé revigorada. Faz isso conosco, ó Deus, revigora a nossa fé. Não sabemos o que o Teu povo passa, mas independente do que estiver passando, tenhamos a certeza, ó Deus, de que por Cristo Jesus nós tivemos o nosso passaporte incluído neste povo. Obrigado por esse privilégio. Nós te louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor por esta palavra.